Rodar? Vocês estão implacáveis no relógio, estou gostando. Nós estamos com o nosso curso de música. Você que deseja participar ou aprender um instrumento, todas as terças e quintas. Essa semana vai ser só na terça-feira. Eu, por exemplo, às 10 da manhã de terça-feira, vou iniciar a minha aula de violão aqui com o nosso querido Pedro. Ele toca demais, esse menino, toca demais, toca tudo. Impressionante a habilidade que Deus deu a esse menino. E ele vai nos abençoar em nossa igreja com o curso de instrumento. Então, temos teclado, temos violão, e você que deseja participar, eu vou começar a participar, porque eu quero tocar ali junto com os meninos ali, e quero tocar sozinho, e quero tocar em casa, minha devocional, eu quero aprender a tocar. E eu sou terrível para tocar. Então, se ele, de fato, me ensinar, é porque ele realmente é bom. Se não me ensinar, eu vou falar, gente, olha, o menino é benção, mas não ensinou o pastor. Mais um não conseguiu ensinar. Então, ele tem a difícil missão de encaixar em minha cabeça a habilidade de tocar um violão. Vencendo os gigantes da vida. Dá um glória a Deus aí. Quem está vivendo na prova aí, deseja vencer esse gigante, dá um glória a Deus aí. Hoje Deus vai nos falar de maneira poderosa em cima deste tema. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versos 41 a 50. Na verdade, é o capítulo inteiro. Nós iríamos ler todo o capítulo. Mas eu quis dar para otimizar o nosso tempo, nós lermos Gente, a vista está embaçada, estou precisando de óculos mesmo. Do 41 em diante. Então, você depois em casa lê o capítulo inteiro, que vale muito a pena. Então, 1 Samuel 17... A partir do verso 41, você lê em casa todo o capítulo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Tenha o hábito de trazer uma caneta ou um lápis, um bloco de nota para anotar. Essa igreja e esse pastor, ela prega a palavra, a Bíblia. Então, igrejas que têm a palavra como referência, normalmente os membros gostam de anotar os insights que o Espírito Santo está te trazendo. Então, traga um bloco ou anote na sua própria caneta. A minha Bíblia é toda anotada. Faça isso também. Obedeça a orientação do seu pastor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 41. Diz assim o texto. 1 Samuel 17, 41. Enquanto isso, o filisteu, no caso falando de Golias, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapazinho, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Forte isso. Hoje mesmo, Deus vai resolver o caso. Hoje mesmo, darei os seus cadáveres aos animais selvagens, e toda a terra saberá. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que aqui estão saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, não. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravado. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu
com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Deus. Grande é o nosso gigante, mas muito maior é o nosso Deus. Assim como Davi venceu, também venceremos as nossas batalhas, porque lutamos pelo nome do Senhor dos Exércitos. E Ele nos dará a vitória, e o Senhor nos dará a vitória. Seja conosco, ó Deus, hoje. Continue a falar ao nosso coração. E que saiamos daqui motivados, sabedores, que Deus já nos garantiu a vitória em Cristo Jesus. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Saiba de algumas coisas importantes. Primeiro, todos nós enfrentamos gigantes. Todos nós aqui temos problema. Então, falar de problema é algo muito tranquilo, comum, porque todo mundo aqui enfrenta o seu gigante. E cada gigante aqui, presente, de cada um, tem o seu tamanho. Cada um aqui tem sua luta. E não dá para medir a luta de cada irmão, colocando uns como mais fácil e outros mais difícil. Porque, como diz o ditado, só a colher que mexe sabe o calor da panela. Então, às vezes, o problema de alguém que parece muito grande, você vai olhar e talvez com desprezo, mas aquela pessoa está sofrendo. Então, não ignore os problemas de nenhum dos outros. Outro ponto é que não é contra a carne, não é contra seres humanos que é a nossa luta. Nós lutamos contra o diabo e seus anjos. Mas também existem lutas emocionais, espirituais, financeiras, relacionais. Davi não venceu Golias porque era forte, muito ao contrário, você sabe da história. Davi era menor, Davi era mais raquítico, Davi não tinha experiência nenhuma com guerra. Mas Davi venceu porque tinha uma visão correta de Deus. Davi vence essa batalha porque Davi sabia quem era o seu Deus. A pergunta que eu faço para você é: você conhece o seu Deus? Você sabe de que lado você está? Eu gosto muito de estar dos lados dos vencedores, apesar de torcer para o Vasco. É o único lugar que eu ainda sou derrotado. Mas porque eu sou muito feliz e Deus tinha que me dar um castigo, e me deu o castigo de ser vascaíno. Entretanto, eu gosto de estar no time dos vencedores. Pergunto sempre para o Gabriel, filho do Hélito: e aí, ganhou ou perdeu? Ganhei. Todo o seu time, joia, que bênção. Quando perde, que tristeza. Todos nós gostamos de vencer, mas o nosso Deus, Ele nunca perdeu. Nosso Deus sempre venceu. E ainda tem pessoas que escolhem estar do outro lado. Então, se você gosta de vencer, venha para o lado de Deus. Hernani Dias Lopes vai dizer que os gigantes não aparecem para nos destruir. Entenda que o seu problema não está aí para te destruir, mas para revelar o tamanho da nossa fé. Às vezes, você tem tido alguns embates, porque você ainda não entendeu, ainda não conhece o poder do seu Deus. A sua fé não chegou a esse ponto. Jesus vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Então, o que eu estou falando aqui não é nada de diferente daquilo que a Bíblia já falava. Mas tendes de bom ânimo. Ele venceu o mundo, e porque Ele venceu, nós também venceremos. Então, vencendo os gigantes da vida, a gente precisa aprender alguns pontos importantes desse tema tão profundo e tão divulgado, tão pregado por aí afora. Mas o 1 Samuel 17 nos traz alguns pontos importantes sobre esta vitória. Primeiro, é que os problemas não vêm sozinhos. Olha comigo o verso 17, o capítulo 17, verso 1. Os filisteus se juntaram, eles se uniram suas forças para guerrear. Eles se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efraim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se no acampamento do outro lado, no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina inteira e os israelitas a outra, estando um vale entre eles.
os filisteus vão se reunir. Eram 5 pontos, eram 5 grupos. Eles se reúnem para formar um grupo só. Turma de Gate, as outras turmas vão se reunir para atacar os israelitas. Então não estava atacando só um bloco, estava atacando todo o povo. Todo o povo veio contra Israel. E essa batalha, quando chega a se posicionar, já se toma um susto. Israel era menor. A quantidade era menor. Era muito maior o grupo dos filisteus. Ali já dá um medo. Mas para piorar a situação, os filisteus contrataram, que Golias não é filisteu, Golias será contratado. Golias é um mercenário que vai se juntar aos filisteus contra Israel. Então, para piorar a situação, que já estava difícil, eis que surge um grandalhão, um gigante, e se posiciona contra o povo de Israel, chamando assim: me mande um campeão entre vocês. Precisa todo mundo não, precisa ser uma guerra onde vai matar muita gente não. Aquele que perder vai ser escravo um do outro. Entenda que os problemas, eles não vêm sozinhos, não vem um problema só. Normalmente vem um problema e a sensação que a gente tem é que vem todos os outros, sim ou não? Vem um problema, às vezes uma demissão, às vezes uma doença que chega, e em seguida vem logo outros problemas, vão se juntando contra nós. Isso revela que problemas normalmente chegam em sequência. Uma luta que você faz traz outras preocupações. Um ataque do inimigo raramente vem isolado. O inimigo, quando ele cisma com você, e ele tem cismado contigo, ele vai mandando um ataque em seguida, um atrás do outro. Quem já teve a sensação de que o fim chegou? De tanto problema que você não vê mais saída. Davi estava lutando contra Golias, e Golias representava naquele momento uma ameaça militar, uma intimidação emocional, uma afronta espiritual, porque ele vai invocar os outros deuses, os deuses dele, contra o nosso Deus. E aí este problema chega e traz muitos outros juntos. A crise financeira que traz a ansiedade, é o conflito familiar que traz a mágoa, é a doença que traz o medo, um pecado que traz a culpa. Isso não é falta de fé, isso é a realidade. Nós vivemos, eu e você, enquanto vivo, enquanto no dia a dia, nós vivemos essa realidade. Mas nunca se esqueça, que João 16:33, Jesus vai dizer: no mundo teríamos aflições, no mundo teríamos problema, no mundo teríamos dificuldade, mas que tivéssemos bom ânimo, ficássemos felizes e em paz. Ele venceu o mundo, e porque Ele venceu, nós venceremos. Quando o problema chegar, acompanhado, lembre-se de que Deus também nunca chega sozinho. Ele sempre vem com socorro, com graça, com livramento. Corrier de Bon vai dizer: não tenha medo do futuro. Muita gente tem ansiedade, medo do futuro, pois Deus já está lá. Não tenha medo do que vai acontecer amanhã. Não tenha medo dos problemas de amanhã. Deus já está lá. Segundo lugar, na luta contra os nossos gigantes, é que o problema sempre parece maior do que ele realmente é. 1 Samuel 17, de 4-11, o texto vai descrever Golias. Olha Golias, presta atenção. Altura de quase 3 metros. Imagina você lutar contra um guerreiro de quase 3 metros. Só a sua armadura pesava 60 quilos. Já carregou 60 quilos? Só a turma da maromba aí, né? Está puxando 10. 60 quilos, só a armadura. 3 metros de altura, sua armadura 60. A sua lança, só a lança, pesava 7 quilos. Tá bom ou tá ruim? É o texto que está escrevendo ali, o texto descreve. O negócio estava grande, negócio perigoso, negócio, luta terrível. 1 Samuel 17, 11 vai dizer
que quando Saul e todo Israel ouviram as palavras de Golias, todos ficaram com muito medo. Quem não ficaria, né? Quem não ficaria com medo? Eu e você ficaríamos. Os problemas sempre parecem maior do que eles realmente são. Na verdade, o Golias é um problema que nós temos que parece grande, mas nunca se esqueça, Deus é muito maior. O problema é que o povo fica olhando para o seu problema e só admirando o problema, e quanto mais você olha para ele, quanto mais você foca no seu problema, maior ele é. Talvez você está ansioso, angustiado, preocupado, porque você está focado no seu problema. O povo estava focado em Golias. Paulo nos ensina, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo me ensina na carta dele aos Coríntios, a sua segunda carta, 5:7, que não olhe para os problemas, a gente não olha o natural, nós olhamos o sobrenatural, nós olhamos para além, nós olhamos para o nosso Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou. Quanto mais você olha para o gigante, maior ele parece. Quanto mais você olha para Deus, menor o gigante se torna. Um coração cheio de Deus não teme coisa nenhuma. Agora o negócio ficou mais estreito para nós, né? Porque o povo focou no gigante, mas tinha um menininho lá, que é o terceiro ponto da nossa história. Teve um menino lá chamado Davi. Perceba que o texto, quando você for ler 17 todo, você vai ver que ali nos versos 12 a 19, há uma pausa no texto. O texto ali descrevendo a guerra. Israel contra os filisteus. Golias chamando o povo para a guerra durante 40 dias. Aí, do nada, entra a história de um jovenzinho. Jovenzinho chamado Davi. A Bíblia dá uma pausa na história, muito interessante, você vê a pausa acontecer. E aí entra Davi, filho de Jessé, era o menor da sua casa, o sétimo filho. E eis que ele ia lá para ver a guerra. Diariamente Davi ia lá, Davi gostava de guerra. Davi ia lá ver a guerra e voltava para cuidar do rebanho do pai. E aí o pai chamou assim, Davi, vai lá ver a guerra. Vai lá saber o que está acontecendo. Aí ele adorou. Ai, que beleza. Eu ia sem a aprovação do meu pai. Agora meu pai me aprovou aí. Agora eu vou mesmo. Olha para o texto vai dizer assim, ele coloca alguém para cuidar do rebanho do pai, ó, vaza para ver a guerra. A sua história, ela entra em campo. Grave isso, Deus conhece você. Deus conhece a sua história. Deus sabe de onde você veio, Deus sabe as suas conquistas, Deus sabe os seus desafios, Deus conhece você e a sua história importa aos olhos de Deus. Ela é ignorada pelo gigante, ela é ignorada pelo diabo, ela é ignorada pelo inimigo, mas Deus, Ele ama a sua história, Ele ama você. E Davi tinha uma história bonita. Ninguém sabia não, porque ninguém conhece a nossa história. Bruninha, ninguém conhece a nossa história. Veja a Bruninha ali, magrinha, graças a Deus, eu não posso falar isso, mas magrinha ali. Uma guerreira nos números. Faz contas, tinha que estar aqui de manhã para fazer as contas com a gente, desembolou nas contas de manhã, mas deu certo. Davi raquítico, Bruna, chega lá, e Davi quer saber. O que está acontecendo aí? E Davi chega na hora que o filisteu está gritando. Ei, vem para a guerra, vem para a mão. Ó, é aqui, ó, eu vou contar vocês aqui. Pode chamar aí o seu melhor aí, chama o seu campeão para me enfrentar. 40 dias. Irmãos, Jean, 40 dias. Ou seja, irmã Patrícia, um dia Golias gritou, de manhã de tarde.
Outro dia, outro dia, outro dia. 40 dias. Irmão, só sabe o valor de 40 dias quem viveu ou sofre durante 40 dias. Ontem tivemos em um lugar onde uma mãe disse que há 43 dias. 40 dias. O seu gigante bravando contra você. Você abrindo a porta do seu quarto e o seu gigante ali, ó. Você saindo para a sua sala e o seu gigante assim, ó. Você indo para o seu trabalho e o seu gigante. 40 dias. Aí chega um moleque. Você também ficaria com raiva? Você também ficaria com raiva? Chega um moleque lá e o seu gigante está lá. Vou pegar você. Aí chega um moleque. Que é esse abestalhado aí falando aí? Você, rapaz, você não sabe de nada, cara. O irmão dele fica chateado. Olha que coisa. 40 dias. Imagine um problema 40 dias. Alguém vai chegar lá e vai menosprezar. Gente, vocês estão nervosos por quê? O que está acontecendo aqui? Olha, o rei prometeu. Olha que legal. O rei prometeu. A filha dele, a princesa, se sentar à mesa do rei, gente, é joia. Naquela época, todo mundo tendo que pagar rios de impostos, o rei isentou o imposto dele e da família inteira. Nunca mais nunca mais declarar o imposto de renda. Dá um glória a Deus aí, meu. Para você que declara, o meu ainda, Ana, preciso de ajuda, que a minha declaração não foi, porque tem um negócio lá que ficou vermelho. Me ajuda a entender aquele negócio lá todo ano. Essa luta, de agora em diante, acabou. Isenção total. Que bênção! Ou seja, a filha do rei, isenção e riqueza. Davi não pensou em nada disso. Davi, ao imaginar, Davi, ele olha para a história dele. Gente, eu enfrentei um urso e um leão. Fala a verdade. Deixa eu olhar nos seus olhinhos aqui agora. Se Gabriel, que orou, lembra do Gabriel que orou? Gabizinho? Se Gabizinho chega aqui na igreja assim, essa semana matei um urso e um leão. Você ia acreditar? Mentiroso. Fala a verdade. Davi conta que matou um urso e um leão. Ninguém acredita na história dele. É sério, gente, eu matei mesmo. Não, conversa fiada. Mas sabe quem sabia da história de Davi? Deus. Sabe quem conhecia a Deus como um Deus todo-poderoso superior? Davi. Davi conhecia a Deus. E Deus conhecia a história de Davi. Todo mundo vai rejeitar a sua história. Todo mundo vai desprezar você. O irmão de Davi o despreza. Mas Romanos 8, 28 confirma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que conhecem a Deus. Deus usa a sua história, até as partes mais difíceis, para te preparar para o seu Golias. As cavernas onde choramos hoje se tornarão nos palácios onde reinaremos amanhã, já disse Charles Spurgeon. Então não ignore a sua história. Deus a usará para vencer o seu gigante. Quarto lugar, sempre tem alguém para desanimar você. Nessa luta, sempre tem alguém para desanimar você. No verso 28, Eliabe, irmão de Davi, vai reagir dessa forma. Por que você está aqui? Bem conheço que você é presunçoso, você é maldoso no seu coração. E essa parte em especial eu coloco no sermão porque sempre tem alguém para desanimar a gente. A luta já está muito grande, a situação está difícil demais. E sempre tem alguém para botar ainda mais lenha na fogueira, sempre tem alguém para pisar mais, sempre tem alguém para botar mais para baixo.
as respostas bíblicas para essas pessoas. Olha para Neemias. O que vocês estão fazendo? Nos zombaram e nos desprezaram. Sabe o que Neemias faz? Neemias ignora. Neemias continua a construção do templo, do muro, e você sabe muito bem disso. E Neemias falou assim: eu estou fazendo uma grande obra aí, não posso parar. Deixa o Sambalate e o Tobias, os inimigos do inimigo, os inimigos de nós, deixa eles tentarem contra nós, deixa. Faça como Davi fez. Davi ignorou. Enquanto Eliabe falou com ele, Davi falou: o que fiz eu agora? E conversa com o outro: o que está acontecendo mesmo? O Eliabe está aqui, mas estou falando com você, rapaz. Aprenda uma lição com Davi. Ignore aqueles que desprezam você. Essa é forte, essa é para você anotar. Ignore mesmo. Davi ignorou, Neemias ignorou, Jesus ignorou. E nós precisamos ignorar. O problema já está muito grande para dar atenção a pessoas que não somam. Pessoas que não somam trazem mais peso ao problema. Una-se a pessoas que te empoderem. Vai dar certo, Monique. Vai dar certo, Lino. Vai dar certo, Lise. Vai dar certo, Henrique. Vai dar certo, irmão Hélio. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos embora. Vai dar certo. Mas, pastor, o problema é grande. Vai dar certo, gente. Vai dar certo, Hélio. Vai dar certo, Neiva. Vai dar certo, Diela. Vai dar certo, Hélio. Vai dar certo. Como é que vai ser para reunir aqueles meninos lá? Vai dar certo. Como é que vai ser para fazer o Natal que transforma? Vai dar certo. Como é que vai ser o Natal do viver? Vai dar certo. Vai dar certo. Ih, isso vai dar errado. Esse negócio de 2 cultos vai dar errado. Meu irmão, olha para o lado aí. O pastor Gil mandou fazer isso, tomou minha palavra. Ele é muito sabido. Meu irmão, se convidarmos um pouco mais, já teremos a mesma situação que nós estávamos. E com o avanço das células, e Deus nos dê graça, e Deus nos dê graça, vai ficar pequeno. Nós já estamos recebendo irmãos queridos e preciosos, irmãos queridos que estão vindo de longe, tem gente vindo de longe, já da nossa família, já perto, mas tinha gente que falava: isso vai dar errado. Para com isso, pastor, isso vai dar errado. Sempre tem um ou outro que fala assim: isso vai dar errado. Deixa isso para lá, não faça isso não. Isso vai dar trabalho. Ixi, o que tem de gente falando que isso vai dar trabalho? Isso vai dar trabalho. E eu já estou muito cansado. Ainda bem que você que fala isso não veio hoje de manhã, ainda bem. Tem que repetir. Alguém está falando assim: pastor, repete a mensagem. Por isso que a Juliette me deu uma palavra de desânimo. Os que não querem nada com o evangelho, nem quarta vem, então não adianta. Os que querem alguma coisa com o evangelho, vêm no domingo de manhã e vêm na quarta, são os mesmos, mas os que não querem nada não vêm. Aí continuam para sempre dando trabalho e ainda no leitinho. Amadureça na fé. O culto de domingo à noite é importantíssimo, venha, mas venha na quarta-feira, venha no domingo de manhã. Tem gente que troca o domingo pela manhã pelo sono, a cama quentinha, aí não cresce, aí não desenvolve. Aí as palavras pesadas, as maldições que lançam, elas pegam naqueles que estão fracos na fé. Mas não pega nos guerreiros, nos valentes, não pega nos escolhidos do Senhor Jesus, não pega. Guarde isso. Palavras de maldição de um filisteu, não pega. Deixa falar. Deixa falar, ignore, vira as costas, deixa para lá. Maior é o meu Deus, maior é a vitória que eu tenho pela frente, maior é a luta contra esse gigante, e eu vou vencer. É o 5º lugar. Antes dele, deixa eu falar o que Rick Warren fala. Se você não quiser, quem é que não quer críticas? Se você não quiser críticas, não faça nada. Não diga nada,
Não seja nada. É possível ser criticado por não ser nada. Mas a frase do moço não tem essa parte, não. A frase dele é a seguinte: se você não quiser ser criticado, não trabalhe. Fique na tribuna só assistindo. Aí você vai passar batido, ninguém vai olhar para você. Mas se você resolveu trabalhar na casa de Deus, como tem gente falando da Eliclésia que está lá na nossa recepção. A metida acabou de chegar. Está com vergonha? Vanessinha, como tem gente que fala de você cuidando das crianças. Ih, Vanessa chegou. A única que consegue cuidar de todas as crianças, do neném ao mais adulto. E ainda fala assim: que é isso, cabrito? E Rafaela está em casa: que é isso, cabrito? Se não quer ser criticada, não trabalhe, não faça nada. Porque se você está trabalhando, as críticas vão surgir. O último lugar está aí já na tela. Com Deus sempre venceremos as batalhas. Como vencer os gigantes? Do verso 45 ao 50, Davi nos dá uma aula. Davi me dá uma aula forte e poderosa. Porque Golias não é só um gigante, um problema. Não, Golias é aquele problema que interage. Golias olha para Davi e fala assim: ei, rapazinho, eu sou algum cachorro? Você vem para mim com um pedaço de pau, com um cajado, você vai enfrentar... Não, rapaz, eu sou guerreiro. Hoje eu vou matar você, cara. Hoje eu vou destruir você. Você já imaginou aquele seu problema que você está vivendo aí, falando com você, interagindo com você? Já imaginou? O que é a ansiedade de falar com você? Hoje eu vou te deixar mais ansioso, mais ansiosa. Hoje você não escapa. Olha a depressão para você. Hoje eu vou te afundar mais. E vou te apertar mais. O seu patrão ou outros problemas dizendo assim: hoje é hoje que eu vou destruir você. Já imaginou o seu problema falando isso para você? Eles são mudos, estão ali, nos assombrando. Mas Golias falou com Davi que ia matar ele. Aí Davi tinha todos os motivos. O que eu fiz? O que eu fiz em aceitar lutar contra esse cara? Davi podia fazer isso. Eu me arrependo amargamente. Eu fiquei de olho na princesa, fiquei de olho na isenção do imposto de renda, eu fiquei de olho na riqueza, agora eu vou perder minha vida. Quando Davi está no campo de batalha ali não tinha mais como voltar atrás, o povo todo estava assistindo. Davi foi, vai morrer rápido. Prepara a mala aí, ó. Vamos embora. Esse aí vai, rodar rápido. Saul ainda tentou botar umas armaduras nele, para ele ficar parecido como um guerreiro, mas Davi é tão incrível, Davi é tão extraordinário. Davi falou assim: eu não consigo andar direito não, tira, eu vou assim, peito aberto. Porque a minha luta não é com a espada, a minha luta é com a ação do Deus Todo-Poderoso. Vocês já não entenderam. Eu não vou lutar, eu não vou guerrear, eu não vou investir 1 segundo da minha energia, a não ser clamando a Ele, porque é Ele quem luta as minhas batalhas, é Ele quem luta as minhas guerras, é Ele quem vai para o campo de batalha. E quando Davi chega no campo de batalha, e Golias fala com ele, amaldiçoa ele, Davi é tão corajoso. Davi diz assim, no verso 46, hoje mesmo o Senhor vai me entregar na sua mão, e hoje mesmo eu cortarei. Eu acho maneiro demais. É porque você não tem a imaginação que eu tenho, não. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena. Qualquer dia, Ana, vamos ver se a gente faz pelo IA, as cenas ali, conforme a leitura. Imagina no campo de batalha. Eu gosto de imaginar os detalhes, a areia amarelinha, um sol quente. Vai, gente, mais detalhe.
Um gigante grandão, todo armado, todo bonitão, todo fortão, tipo Big Head assim, todo musculoso da academia. Big Head agora só anda assim, né? Você já reparou? Ele só anda assim agora, né? Todo musculoso. As armas, fazendo o trilindar das armas. Porque o Golias deveria fazer o seguinte, devia arrastar a lança assim pelo chão. Para deixar o cara mais nervoso, o negócio é pesado. E Davi lá, franzino, talvez de bermuda, aquela sandalinha de Jesus, aquela sandalinha tricotazinha, com um negocinho aqui assim, ó, com a forge dele, com 5 pedrinhas, que a gente sabe que a gente lê o texto e vai lá buscar 5 pedrinhas, com um estilingue, com um estilingue na mão. Nós não apostamos, nós somos crentes. Quem vive em God de aposta se converta. Mas se fosse para apostar em Davi, é difícil. Olhar para Davi e falar assim, já preparou sua mala? Ali vai perder, a gente vai fugir, cara. Mas ele me ensina que as minhas guerras não sou eu que luto. As minhas guerras, quem luta é o Senhor. Sobe lá, Pedro. Verso 50 vai dizer que Davi prevaleceu contra Golias. A nossa vitória não é pela força humana. Zacarias 4:6 vai dizer que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Romanos 8:31 vai dizer que se Deus é por nós, quem se atreverá vir contra nós? Com Deus eu venço, você vence todos os gigantes que se aparecerem à sua frente. O gigante da depressão, do medo, o gigante da ansiedade, da enfermidade, do pecado, o gigante da injustiça. Billy Graham vai dizer que a vitória já foi conquistada. Caminhamos não para a vitória, mas para após a vitória, porque a vitória já é certa. Para cada Golias, Deus levanta um Davi. Para cada desafio, Deus já preparou uma solução. Para cada batalha, Deus já preparou uma vitória. Êxodo 14:14 diz que o Senhor é quem vai pelejar por nós. O que é o gigante? Ou qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Quero convidar você a colocá-lo diante de Deus. E diga como Davi: eu vou lutar contra você, no nome do Senhor. Com Deus, nós vencemos o gigante do medo. Com Deus, vencemos o gigante da ansiedade. Com Deus, vencemos o gigante do desânimo. Com Deus, vencemos o gigante do pecado, o gigante da enfermidade, o gigante da injustiça. E qual outro que você falar aí? Qual é ou quem é o seu gigante? Posso orar por você? Gostaria que o meu ministério de louvor subisse em reverência enquanto nós oramos. Feche seus olhos. O Senhor fortaleça a nossa fé diante dos gigantes. Dá a nós a coragem de Davi, a confiança da Tua palavra e a certeza da vitória. Que cada batalha que enfrentarmos nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Todas as canções, e hoje eu nem combinei o sermão com o Ney. Todas as canções que a gente cantou tem essa ênfase na vitória. Na música O Grande Eu Sou, muralhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Na música Momentos, lindo é cada momento, ele diz que Deus me enxergou naquele lugar que ninguém me enxerga. Ali, quando de joelhos eu estou chorando, me enxergou no secreto. É esse lugar onde só eu e Deus. E Ele já tem a vitória nas mãos, mas eu só entrego para Ele, Senhor, aqui estão os meus Golias. Na música Sublime, já exalta o Deus da vitória. A Bíblia vai dizer que a Bíblia vai afirmar para que nós não venhamos a andar ansiosos por coisa alguma. Antes, com súplica e com orações, entregue a Ele os problemas. Salmo 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho, a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais Ele vai fazer. A Bíblia vai afirmar que, em primeiro lugar, busque a Deus, busque a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é? Qual é o seu gigante? Qual é o seu Golias? Ele não é nada perto do Deus grandioso, poderoso. O que nós vamos fazer nesse momento é orar. Se eu perguntasse assim, quem tem problema, vem na frente. E não é isso que eu quero falar. Não é assim. Na verdade, hoje o apelo é o seguinte: o seu problema tem machucado você? O seu Golias tem machucado você, tem tirado o seu sono, tem deixado você ansioso, preocupado, ansiosa, preocupada? Eu sei que você já entregou a Deus, muitas vezes você já orou por isso, mas hoje nós vamos reforçar a oração, carinhosamente, com muita humildade. Quero convidar que você, que vive nesse estado que eu falei, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o seu gigante. De algumas pessoas até eu sei, porque eu sou seu pastor. De alguns eu vou saber, mas da maioria eu não vou saber. Mas com muita coragem, com muita fé. Davi não ficou lá no meio da multidão, lá, que estava com medo de enfrentar o Golias, não. Davi não ficou lá, não. Davi poderia ficar lá. Tinha um povo lá grande, vendo durante 40 dias, Golias afrontando o povo de Israel, afrontando as pessoas. Davi, diferente de todos, Davi se levantou e foi para a batalha, foi para a guerra. O ato de você se levantar e vir à frente é você sair do seu lugar e vir para a guerra. Venha consciente de que Deus já te deu a vitória. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Sai do seu lugar. O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Sai do seu lugar. Vamos orar
orar por ela agora. Tumor no cérebro. São problemas grandes. Esse é um problema, é um gigante grande, mas muito maior, nosso Deus. Serão curados nessa noite. Vidas serão abençoadas nessa noite. Só saia do seu lugar e tenha coragem de vir. Tem corações aqui dilacerados, machucados, preocupados, ansiosos. Venha na frente orar. Eu só estou insistindo porque Deus está falando no meu coração para insistir. Eu nem quero insistir mais. Mas talvez você seja a pessoa que Deus está querendo que você se levante. Talvez você está vivendo acuado. Talvez você está vivendo entre o povo, só questionando do problema, só falando do problema, mas ainda não se rendeu diante daquele que pode resolver as nossas batalhas. Hoje é uma noite linda, uma tarde linda, para você sair daqui com a sua vitória garantida por Jesus, seja ela qual for. Seja ela qual for. É pela fé. Você tem fé? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Quero pedir que toda a igreja fique de pé. Nós vamos orar para esses irmãos vir à frente. Deus bendito, eu estou colocando os meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, de joelhos, pedindo ao Senhor a solução para o seu Golias. Deus, como ministro do Evangelho, o pastor que o Senhor escolheu para essa igreja, o Senhor é quem me escolheu. Eu quero te implorar que o Senhor ouça a minha oração nessa noite, mesmo imperfeito como eu sou, mesmo sendo quem eu sou, eu imploro que o Senhor ouça a minha oração para fazer dos meus irmãos, minhas irmãs, vencedores agora em nome de Jesus. Não me deixe, ó Deus, fazer a oração sem poder. Não me deixa fazer oração vazia. Não me deixa fazer a oração sem resposta. Mas é hoje, Deus, a solução dos problemas dos meus irmãos e é pela fé. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer. Eu conheço o Senhor e sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que vence as guerras. O Senhor é o Deus que vence todas as batalhas. O Senhor nunca perdeu e nunca vai perder, mas pelo teu nome, por tua misericórdia, eu estou clamando pelos gigantes dos meus irmãos. Eu estou implorando pela vida dos meus irmãos, que ao se levantar dessa oração, ao voltar para o seu lugar, o Santo Espírito de Deus os revista de poder, ciente que do céu já foi liberado o milagre na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, porque o Senhor é o Deus vitorioso, o Senhor é o Deus poderoso, como um trovão soar, nada para o Senhor, nada para. Nosso Deus é imparável, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é o todo. E hoje, Deus, haja na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. É hoje, Senhor. É hoje, Senhor, é hoje. Dê a cura, dê a libertação, dê a resposta. Ergo as minhas mãos, Senhor, e os abençoe de maneira poderosa, para que hoje o Senhor venha intervir. Milagres aconteçam nesse lugar, milagres do Senhor aconteçam nesse lugar. Liberta, ó Deus, do pecado, liberta da injustiça, liberta do medo, liberta da ansiedade, liberta da depressão, liberta da angústia, liberta, Senhor, essa noite, uma noite de cura, de libertação e de milagres. O nosso gigante já caiu com uma pedra na cabeça e cortada está a cabeça do gigante. Em nome de Jesus. Poderoso é. Como um trovão impetuoso, poder.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com os meus irmãos, minhas irmãs que vieram à frente, que os acompanhem sempre, que acompanhem essa semana, que esta semana seja a semana do seu milagre respondido e atendido. A todo o povo de Deus que está aqui nessa tarde, firmando o compromisso com o Senhor, firmando o compromisso com essa igreja, com todo Israel espalhado por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor bem forte. Abraça o irmão, a irmã que está ao seu lado. Dá um abraço nele, um abraço nela.